Olá, bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de levar a todos a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que as palavras de hoje cheguem aos nossos corações, mais do que nos instruir, que possamos ter capacidade de compartilhar, de levar à frente a mensagem do Mestre. Se você ainda não segue nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será informado e poderá acompanhar aqui conosco. A nossa casa já retornou aos trabalhos. Para saber informações sobre horários, dias de atendimento e agendamento, entre em contato através do WhatsApp que vai estar na descrição deste vídeo. Nossa campanha de distribuição de cestas básicas continua, e para que ela dê certo, nós precisamos da sua colaboração através da doação de alimentos não perecíveis e dentro do prazo de validade. Nossa casa também recebe doações de roupas, sapatos, brinquedos, utensílios domésticos, sempre atentando ao bom estado para condições de uso. E se você puder e quiser ajudar a nossa casa de forma financeira, nossos dados bancários também estão na descrição do vídeo. Para mais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp que estamos disponibilizando. Vamos então dar início ao nosso evangelho de hoje, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem do amado Mestre Jesus, e vamos agradecer a Ele e ao Pai esta oportunidade de estarmos reunidos de coração, em pensamento, para compartilharmos a mensagem do Mestre, os ensinamentos que nela estão contidos, que nós busquemos sempre sermos melhores e que os ensinamentos nos guiem pelo caminho certo. Agradecemos a espiritualidade amiga, trabalhadora da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, que temos a certeza que está conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos trazendo a tranquilidade necessária, acalmando os nossos corações para que possamos receber da melhor maneira o Evangelho do Mestre. E na certeza de que nosso Senhor Jesus está conosco, banhando a nossa casa de muita luz, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Itens 1 a 4. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é a boa árvore que dá maus frutos, nem a má árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, e resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então,
Se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dê crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, porque farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 13, 23, 24, e também em Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Jesus, ele coloca dentro desse ensinamento dos falsos cristos e falsos profetas, o ensinamento do fruto, né? Do bom fruto e do mau fruto. E isso tem um motivo, né? Com tudo que Jesus nos ensinou. Não é por acaso. Profeta, na sua origem, né? Ele significava aquele que esclarecia o caminho. Então, eram aquelas pessoas, né, que estavam para guiar a humanidade, direcionando-a para a sua evolução, né? Então, nós temos aí Moisés, nós vamos falar, na Bíblia nós vamos ter Isaías, nós também temos Elias, a qual Jesus se refere, próprio João Batista. Então, José, nós temos vários personagens que trazem essa definição do profeta, que a gente vai definir como profeta, que eram aqueles que estavam guiando o povo no direcionamento dos novos caminhos, da nova era que estava por vir, né? O que ocorre em determinado momento, esses profetas passaram também a conseguir ter alguma percepção do futuro, perceber o que iria acontecer, e aí tornou-se que os profetas obrigatoriamente seriam aqueles que conseguiriam fazer as profecias, né, as adivinhações, a previsão do futuro. Então, só seria profeta aquele que prevesse o futuro. E não é essa a definição correta. Tá? O profeta, ele não necessariamente vai prever o futuro, ele não necessariamente sabe o porvir. O profeta em si é aquele que guia de forma correta, ou seja, que guia dentro dos princípios, dos ensinamentos divinos, das leis divinas, a comunidade, né? O que ocorre? Por que Jesus traz para nós? Porque ele já sabia, Jesus, além do, né, nosso mestre, nosso Cristo, ele é também um profeta, porque ele também nos direcionou para um caminho, ele veio concluir esses ensinamentos que já estavam vindo, né? E depois complementados pelo Espiritismo. Mas Jesus, ele é um profeta também, porque ele veio nos direcionar, ele veio nos guiar. E Jesus, ele tinha essa capacidade, pela sua evolução espiritual, não de prever, mas de saber, né, os resultados daquelas atitudes. Então, ele sabia que a sua palavra vingaria, que o seu ensinamento seria perpétuo, porém o cristianismo teria muita dificuldade, teriam muitos obstáculos, além daqueles que lutavam de frente mesmo, que batiam de frente com o cristianismo, a gente ia ter que lidar com aqueles que iam intervir de uma forma oculta, né? Então, usando-se da palavra do mestre para tirar vantagens a si. E isso foi desde que Jesus ainda estava entre nós até os dias de hoje. Muitos usam a palavra de Jesus, muitos usam a religião para tirar vantagens a si, sejam vantagens financeiras, que é o que a gente mais fala, seja uma vantagem moral na concepção dessa pessoa, que é
ter status, ter poder, ter influência sobre as pessoas por conta dessa manipulação religiosa que se faz. Só que aqui eu quero trazer uma observação que eu acho de extrema importância. Quando a gente fala em manipulação da religião, da palavra do mestre, eu não vou citar aqui quais religiões, eu não vou nomear essas religiões, porque não existe uma religião específica que faça isso. A religião é do homem, tá? A fé é divina, mas a religião é a forma que nós encontramos de manifestar essa fé, e cada um vai procurar manifestar essa fé da forma que lhe é mais confortável, que lhe traz mais consolo, que lhe traz mais afago no coração. Então, se a religião é do homem, ela é defeituosa. Qualquer religião, qualquer prática religiosa, ela tem os seus defeitos. Nós vamos achar os falsos profetas em qualquer religião, inclusive no espiritismo. E é onde eu tenho propriedade para falar. Então, se tivermos que fazer alguma referência religiosa, façamos dentro do espiritismo. E eu digo isso porque nós temos, quando falamos que somos espíritas, nós ganhamos uma vitrine, né? Por toda a moralidade que envolve o espiritismo, por toda a concepção do espírita, nós ganhamos uma vitrine. E a vitrine, quando se atira pedras, ela quebra, né? E nós achamos, às vezes ganhamos a característica, né? Nós ganhamos uma referência de que o espírita deve ser perfeito por conta de tudo aquilo que envolve o espiritismo. E o espírita não é perfeito. O espírita, como qualquer ser humano, ele está buscando a sua evolução. Então, nós temos os nossos momentos de tristeza, de raiva, de decepção, de mágoa, que nós buscamos lutar contra. E mesmo dentro do espiritismo, nós podemos achar os falsos profetas, né? E como que a gente vai identificar esses falsos profetas, seja no espiritismo ou em qualquer religião? Ora, basta a gente saber o que o profeta real ele é capaz de fazer. A primeira coisa, o profeta de verdade, ele jamais vai se denominar como profeta. Ele jamais vai se dizer profeta. Às vezes nem ele mesmo sabe que ele tem essa missão de profeta. Profetas são sempre aqueles espíritos que têm uma capacidade, que têm uma evolução espiritual muito alta, que têm uma capacidade moral muito alta, que são aqueles que têm uma condição moral inabalável, que já atingiram um certo nível da sua evolução, que eles não vão ceder às tentações mundanas. Eles têm tão internalizado as virtudes já, que eles não vão se desviar dos seus focos. Vão passar por dificuldades, vão ter desafios, vão passar por provas para que aquele objetivo deles não seja alcançado, mas a moralidade deles não permite. E se uma pessoa comum que eu digo nós, né? Pessoas que ainda estão, espíritos que ainda estão buscando a sua evolução, estivessem nessa condição, encarando essa missão que o profeta vem, fatalmente nós falharíamos, né? É só observar as provas que nós nos dispusemos a enfrentar no nosso plano reencarnatório, ou seja, é só olhar à nossa volta os acontecimentos que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente vai ver que é muito fácil da gente falhar, da gente desanimar, da gente querer desistir, né? O profeta, ele não tem, ele chegou numa condição moral que ele não tem isso. Ele persiste, ele tem fé, ele sabe que Deus vai abrir o caminho para ele, né? Então ele não sabe, ele nasce sem ter a consciência, aí assim, ele sabe, mas ele não tem aquela consciência ostensiva de que ele é um profeta. Então ele vive o seu dia a dia como se ele fosse um de nós, né?
Então, e ele vai ser descoberto, ou seja, as suas atitudes, a sua obra, aquilo que ele pratica é que vai lhe dar um destaque para que ele seja conhecido então como um profeta, né? Como um missionário. Ele não vai sair alardeando por aí, olha, eu fui mandado por Deus para ajudar a vocês. Ou tampouco falar, olha, eu sou a reencarnação de Jesus. Se Jesus estivesse reencarnado, ele não sairia por aí falando aos quatro cantos que reencarnou. Ele faria melhor, ele faria a sua obra, tal qual ele fez há mais de 2000 anos quando esteve conosco. Então, ele fez a sua obra, ele agiu, ele não falou. Essa é a primeira característica. O profeta real, né, realmente um enviado, ele jamais falaria para nós desistirmos de algo que nos mantém na nossa fé. Então, por exemplo, você não precisa mais ir nesse centro espírita, você vem, me segue, que eu vou ajudar você. Ou você já chegou num patamar evolutivo que você não precisa mais ficar fazendo a sua oração todo dia, você já tem uma conexão direta. Ou a caridade não é necessária, você precisa ajudar aqui a casa que a gente está montando, porque eu preciso de divulgação. Profeta não precisa de marketing, né? Eles não precisam disso. E eles também eles jamais vão fazer com que as pessoas corram o risco de se distanciar de Deus. Muito pelo contrário, eles sempre vão dar suporte para que as pessoas persistam na sua fé, independente da religião que elas sigam, e que elas aproveitem bem o ensinamento naquele lugar que elas estão. Então, o profeta, ele não faz distinção religiosa, ele não faz distinção racial, ele não faz distinção de classe social. Ele trabalha pelo bem, ele sempre trabalha pela humanidade, para a evolução da humanidade. Se ele ainda não consegue atingir o mundo, ele vai trabalhar em prol daquela sociedade que ele está inserido e sempre buscando desenvolver as virtudes, as moralidades. Ele nunca é colérico, ele nunca se magoa, porque nós não vamos querer segui-lo. Ou seja, o que é segui-lo? Seguir o indivíduo, né? A personificação. Desde que nós estejamos com Jesus. Para esses espíritos que vêm com essa missão, que vêm com essa condição de trabalho aqui na Terra, é isso que importa, que as pessoas estejam trabalhando para Jesus, que estejam trabalhando na obra de Jesus. E o que é trabalhar na obra de Jesus? É a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito. E aí isso nos leva à questão quando Jesus coloca logo de primeira no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já coloca logo de pronto, a primeira coisa, ele fala da árvore, dos frutos e da árvore. E por que Jesus coloca no mesmo contexto os falsos profetas e os frutos da árvore? Os frutos da árvore são aqueles com os quais nós temos o contato da nossa obra, das nossas ações diárias. Então, aquilo que eu passo para as pessoas e que as pessoas internalizam e que as pessoas levam para si, fazem delas frutos da minha obra, frutos do meu trabalho. E que frutos esses falsos profetas estão produzindo? Que frutos esses falsos profetas estão distribuindo pela terra? O profeta, né, o verdadeiro profeta, aquele que trabalha realmente pela disseminação do bem, do trabalho, pela continuidade do trabalho do mestre, ele
vai sempre buscar desenvolver o melhor de nós, mesmo sem ele saber. Mesmo sem ele saber que ele está fazendo isso, ele vai desenvolver em nós o que nós temos de melhor, o que nós podemos ser mais potentes. Talvez nessa encarnação a minha paciência não seja das melhores, né? Mas eu tenho uma vontade enorme de praticar a caridade com pessoas idosas. Com certeza ele vai me aconselhar para eu conseguir achar esse caminho, né? Para eu conseguir ter, e ao mesmo tempo eu vou desenvolver a virtude com a qual eu tenho que trabalhar, né? Então eu tenho uma vontade enorme de trabalhar a minha caridade, eu já tenho essa predisposição, então é o meu melhor. Ele vai usar isso e ao mesmo tempo vai achar um caminho para que eu desenvolva aquela virtude que eu que eu ainda não consegui desenvolver. Já o falso profeta, ele vai fazer com que ele vai me facilitar a vida, né? Porque eu tenho que segui-lo, ele vai me dar aquilo que eu quero. Eu sou ser humano, eu vou me apegar àquilo que, né? Se eu não tenho um esclarecimento, se eu não me esforço para seguir o evangelho, se eu não sou cuidadoso ao ler o evangelho, eu vou me permitir manipular. Daí a importância do estudo também, porque a partir do momento que a gente estuda o evangelho, estuda o espiritismo, a gente também não se deixa manipular, porque eu conheço, né? O falso profeta, ele vai então disseminando o que lhe convém dentro dos ensinamentos, isso de qualquer religião. Aquilo que vai agradar aqueles que estão lhe ouvindo e trazer essas pessoas para a sua seara. E isso vai gerando maus frutos, porque essas pessoas vão sendo contaminadas por esses pensamentos, por esse comportamento, né? E vão distribuindo isso. E elas vão virar árvores e elas vão distribuir esse ensinamento e gerar maus frutos. O falso profeta, ele vai sempre buscar a vaidade dele e de quem ele quer que o siga. Ele sempre vai observar bem e falar aquilo que nós queremos ouvir, nos afagar naquilo que nos acende mais, né? Então, ele sempre vai buscar uma forma de nos trazer por aquilo que nos agrada. E ao mesmo tempo, quando ele adquire uma certa confiança, né, que nós temos uma certa confiança, ele pode ser até opressor. É aquele que nos impõe medo. Né? Então, se você se afastar daqui, a sua vida vai começar a dar errado. Tudo que você conseguiu, que eu te ajudei a conseguir, você vai perder, porque você está se afastando da sua tarefa, da sua missão. Sempre fazendo-nos esquecer de algo que Deus nos deu e que ninguém pode tirar a não ser o próprio Deus, que é o livre-arbítrio. O falso profeta, ele manipula os ensinamentos da lei divina da forma que lhe convém. E ele engana o desavisado. E ele faz o desavisado trabalhar por ele nesse engano. E aí, esse mau fruto pode se espalhar. Mas a gente está falando aqui de algo maior, né? De grandes tarefas, de situações que ganham uma coletividade muito grande, né? Uma coletividade maior, que atinge um maior número de pessoas. Mas e se nós pararmos para pensar no nosso mundinho, no nosso lar, no nosso trabalho? Será que nós não estamos... Será que nós, em algum momento, já não fomos o falso profeta? O falso profeta em olhar para aquele que não segue a mesma fé que eu, a mesma religião que eu, e para tentar trazê-lo para o meu lado, eu usei do conhecimento que eu tenho, mas colocando de uma forma correta, que o atingisse? Ou interpretei atitudes de certas pessoas baseadas na minha religião
interpretando com a minha religião sem perceber que eu estava fazendo justamente aquilo que o Espiritismo fala para eu não fazer, que é julgar. Nós também podemos ser falsos profetas, nós também podemos usar do nosso conhecimento, mesmo que limitado, dos ensinamentos do mestre, para atingir um certo objetivo, para justificar certa atitude, né? O falso profeta também é aquele que fala, mas não faz. Cobra a caridade, cobra o trabalho, cobra as atitudes, mas ele mesmo não as tem. Óbvio que nós somos ainda pequenos, nós ainda estamos em aprendizado e Deus sabe disso, né? Então, quando eu ensino alguém, quando eu falo para alguém, olha, no evangelho tá assim, 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 Jesus falou isso, Jesus falou para amar ao próximo, e eu não faço, Deus sabe da minha condição. Mas o que vai ser avaliado é, eu não fiz porque eu não quis, porque o conhecimento eu tinha. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente deixa de fazer porque a gente não quer fazer, né? Quando eu não tenho conhecimento, eu não faço porque eu não sei. Mas quando eu tenho conhecimento, eu não quis fazer, eu escolhi não fazer. Então, o que vai ser avaliado nessas condições? Eu deixei de fazer porque eu quis ou porque eu não consegui? Ou seja, eu tentei, mas eu não consegui. Né? Eu falo que tem que ser paciente, mas eu tentei naquele momento ser paciente, eu até busquei uma forma, mas chegou uma hora que eu deslizei. Ou não. Eu realmente só falo que é preciso ter paciência e na minha casa eu esqueço, o evangelho fica lá fora. O evangelho não entra na minha casa. Então, isso também é ser um falso profeta. Quando eu uso da religião, quando eu uso das palavras do mestre para só quando me convém, também é ser um falso profeta. Né? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Quando o mestre fala orai e vigiai, não é só naquela passagem, é para toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós devemos orar e vigiar. Né? E nós devemos sempre prezar em sermos os mais fiéis possíveis aos ensinamentos do mestre. Quando alguém aparecer para nós se autodizendo profeta, se autotitulando um trabalhador direto do mestre, a gente sempre tem que prestar atenção no comportamento dessa pessoa, porque ela, algum momento, vai se denunciar se ela não for um verdadeiro trabalhador, tal qual nós. Né? Não adianta nós ficarmos falando do evangelho, querendo divulgar e nós mesmos não os praticamos, porque uma hora nós vamos nos entregar, numa hora nós vamos, vai aparecer a nossa verdadeira face, né? Então, importante é nós orarmos, vigiarmos, observarmos bem, com cautela, não julgar se nós cruzarmos com esses irmãos, porque aí nós estaremos sendo iguais. Então, que atitude tomar? Orar, pedir a Deus que ele se esclareça, buscar, se for da minha competência, auxiliá-lo, né, para que ele pare com essa prática, que às vezes ele faz essa prática e nem percebe. Né? Então, buscar auxiliá-lo se for da minha condição e orar por ele e por aqueles que o seguem. E pedir a Deus todos os dias que nós sejamos bons trabalhadores, que nós sejamos bons divulgadores da sua palavra. Não somos profetas, mas nós podemos divulgar a palavra do mestre, nós podemos compartilhar os ensinamentos, nós devemos praticar aquilo que ele nos ensina, porque aí nós vamos dar bons frutos. Nós seremos os bons frutos que nos tornaremos árvores e daremos bons frutos. E isso é que nós devemos almejar.
sermos um dia os bons profetas. Muito obrigada. Então vamos assim, novamente mentalizando a imagem do Mestre, agradecendo a Ele as suas palavras, os seus ensinamentos, que possamos assimilá-los e praticá-los com aqueles que nos compartilham a vida. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos assiste, que está conosco, que nossa casa seja banhada de muita luz, muito amor, muita harmonia que emana do Mestre. Que sejamos merecedores daquilo que estamos necessitando. E que, Senhor, possamos levar a Tua palavra para aqueles que nos são próximos. Assim, imensamente agradecidos, pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, até a próxima. E não esqueçam de ativar o sininho da notificação para estar conosco nas próximas oratórias. Até mais!